Enquanto isso, pelo menos 4 senadores que deram o seu voto pela rejeição dos destaques, eu acho que, não que me surpreendeu, porque tinha dúvidas com relação ao posicionamento, mas que eu acho que nós precisamos ter uma atenção maior. A senadora Marta Suplicy, o senador Jorge Viana, o senador Aloysio Nunes e o senador Demóstenes Torres. Todos eles se manifestaram durante as discussões favoráveis às alterações. Eles falaram que concordavam com as alterações. E os 4 disseram, não, eu concordo com as alterações, mas eu confio na palavra do senador Luiz Henrique de que ele vai acatá-las nas outras comissões. Então, eu acho que pesa uma responsabilidade muito grande, né? Porque, enfim, são 4 votos contra a discussão que poderiam ser a favor. Então, na verdade, são 8, né? Que poderia, uma diferença de 8 votos que poderia proporcionar a discussão das emendas na CCJ. Vamos lá com a Adriana, que está entrando no ar, lá direto dos corredores, lá do Senado em Brasília. Pode subir o áudio dela aqui para a gente poder escutar também. Terminou agora a sessão da Comissão de Constituição e Justiça, que analisou o Código Florestal, com a aprovação do relatório do senador Luiz Henrique, de Santa Catarina, na íntegra. Todas as emendas que foram apresentadas foram rejeitadas num acordo que foi feito no plenário da comissão, com o compromisso assumido pelo senador Luiz Henrique de que as emendas serão consideradas posteriormente. Mas o senador não deixou claro quais as emendas que vão ser acatadas e quais emendas não serão acatadas. E como a posição do senador em relação ao tema do Código Florestal já é conhecida pelas mudanças promovidas por ele na legislação de Santa Catarina, nós temos muita preocupação com o que pode vir a ser esse relatório no futuro. O senador Jorge Viana, agora na saída da comissão, ele não pôde falar com a gente ainda porque ele tinha uma outra entrevista agendada, disse que vai fazer as mudanças que têm que ser feitas no momento correto, que nós temos que trabalhar para construir esses entendimentos e que não havia ambiente político nesse momento para fazer uma disputa. A votação foi nominal, então nós conhecemos a votação a posição de cada um dos senadores que se manifestou. A senadora Marta Suplicy, o senador Jorge Viana, do Partido dos Trabalhadores, acompanharam a votação da indicação que foi feita pelo senador Luiz Henrique de rejeição das emendas. E nós vamos falar agora com o Raul Vale, do Instituto Socioambiental. Temos aqui, vamos aqui falar com o senador Randolph, que apresentou o voto em separado. Senador, qual a sua avaliação dessa sessão da CCJ? Bom, provou que ainda temos muito espaço para caminhar e para termos vitórias. A votação foi apertada, nem tudo está perdido. Se imaginava um amplo acordo e isso representaria um retrocesso, porque esta era a comissão de mérito que tem que ser apontada às inconstitucionalidades desse texto. Esse texto é o maior retrocesso da legislação ambiental brasileira. É um claro e flagrante desrespeito ao artigo 225 da Constituição. É um desrespeito ao artigo 24, com a devida repartição de competências da Constituição da República. E por isso que esse texto não poderia ter sido aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça. E o senhor vê agora no caminho, nas próximas comissões, como o senhor vê que deve ser conduzida essa discussão? Lá nada vá, lá a luta segue. Nós temos ainda as outras comissões. Tem um compromisso aqui, afirmado pelo senador Luiz Henrique, de que iria apreciar e acatar boa parte das emendas que fizemos. Vamos ao debate nas outras comissões e vamos propor que nas outras comissões o compromisso do senador Luiz Henrique seja de fato encampado, que as emendas que pelo menos melhoram, mas não corrigem as imperfeições, as inconstitucionalidades do texto, sejam apreciadas e aprovadas. Mas o senhor acredita então que há espaço ainda para se reverter esse quadro? Haverá espaço sempre. Nós vamos tentar
vamos para a luta nas comissões, iremos para a luta no plenário, vamos para a luta para pressionar o veto da presidente Dilma, e se a presidente Dilma não vetar, vamos entrar com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Temos um espaço, um mar de espaço de constitucionalidade para procurarmos. O Supremo Tribunal Federal será para nós o último refúgio, porque é este a casa guardiã da Constituição brasileira, e há neste texto um flagrante respeito à Constituição da República. Muito obrigado, senador. Parabéns pela sua performance e pelo seu voto em separado. Obrigado. Bom, o projeto vai agora à Comissão de Agricultura, a Comissão de Ciência e Tecnologia e a Comissão de Meio Ambiente. Na Comissão de Agricultura e na Comissão de Ciência e Tecnologia, o relator é o mesmo, o senador Luiz Henrique. E foi por isso que ele fez essa proposta, porque ele está sinalizando que na elaboração do seu relatório nas outras comissões, ele vai fazer essas mudanças. Ao mesmo tempo, o senador também solicitou a possibilidade de realizar um relatório conjunto com o senador Jorge Viana da Comissão de Meio Ambiente. E isso ainda vai ser decidido. Nós vamos chamar agora aqui os nossos comentaristas para fazermos uma avaliação dessa sessão da CCJ. Já chegou. Vocês estão vendo que está bem confuso aqui, bem... Não, pode retornar lá, deixa a gente Pode pequenininho. CCJ, qual a sua avaliação da reunião? Olha, foi uma decisão meio kafkaniana, né? Porque a maior parte do plenário queria mudar o texto, tem uma série de sugestões, inclusive jurídicas, para o texto, mas acabou por um encaminhamento aí, apoiado pelo governo, votando contra mudar o texto, apesar da maioria querer mudar o texto para mudar nas próximas comissões. Eu acho que de qualquer forma a gente ganhou hoje aqui, né? Mesmo não tendo sido alterado o texto nessa comissão, a quantidade e a qualidade dos senadores que se manifestaram pela mudança no projeto, né, que apontaram vários dos problemas que tem o projeto, eu acho uma vitória, né, porque isso mais para frente vai ser cobrado não só do senador Luiz Henrique, que é o relator, mas dos senadores que estão nas próximas comissões, né. Eu acho que o Senado está criando um clima de discutir bem o mérito da questão, então eu quero encarar como uma vitória hoje, apesar de não ser modificado o texto, mas pelas posições que a maior parte esmagadora dos que se manifestaram aqui apresentaram, incluindo o senador Demóstenes Torres, que é um senador de um estado agrário, que é Goiás, mas com muita clareza de que a anistia não importa e não faz bem para ninguém, né? Eu acho que a gente vai ter umas boas discussões nas próximas comissões e eu acho que a gente pode mudar sim. Eu divirjo de como foi a votação aqui, acho que a orientação foi equivocada, mas eu acho que a gente não perde essa discussão. E o fato do senador Luiz Henrique já ter uma posição conhecida sobre a questão do Código Florestal não torna um pouco surreal o voto de confiança que foi dado a ele, uma vez que ele chegou a ler algumas emendas e só mencionou que acataria muito poucas delas? Olha, é surreal ele ser o relator em 3 comissões, tendo ele uma posição já previamente definida. De qualquer forma, eu acho que ele está pressionado. Acho que o senador Luiz Henrique não está numa situação confortável, porque ele viu que vários senadores que poderiam apoiá-lo, com quem ele contaria o apoio, se manifestaram muito claramente pela modificação em aspectos centrais do texto, não só em aspectos secundários, que são aspectos que ele leu aí. Eu não tenho muita confiança de que nas próximas 2 comissões, que é a Comissão de Agricultura e de Ciência e Tecnologia, nós possamos fazer modificações substanciais. Mas eu acho que a gente está criando um caldo para, pelo menos na comissão de mérito, que é a Comissão de Meio Ambiente, conseguir fazer modificações substanciais aí já pelas mãos do Jorge Viana e não do Luiz Henrique. Na saída aqui do plenário, o senador Jorge Viana me disse que esse foi o resultado que foi possível e que ele faria as modificações necessárias no momento oportuno. Pois o Jorge Viana está assumindo cada vez mais um papel central nessa história, uma responsabilidade maior, né? Porque ele vai ser o relator na última comissão. É provável que esse texto nas comissões, principalmente na agricultura, seja piorado e não melhorado. Então ele vai ter uma matéria-prima muito pior para analisar numa comissão, que é a Comissão de Meio Ambiente, que é uma comissão com uma composição não favorável, né?
analisando o governo e fora do governo, ambientalistas em cima do muro, os que são a favor do texto que está aí, nós temos uma composição, digamos, quase que de empate, né, e até desfavorável, dependendo de quem estiver presente no dia. Então, eu acho que incorporar as emendas que foram colocadas aqui hoje, né, que vários senadores colocaram emendas de mérito, emendas profundas, que o senador Luiz Henrique disse que as acataria, se não for acatada pelo Luiz Henrique ou pelas próximas plenárias, o Jorge Viana vai ter que acatar e conseguir costurar para ser aprovado. O que é uma tarefa difícil, mas temos que dar um voto de confiança agora sim no Jorge, que é um cara de compromisso, e nós acreditamos nele que ele vai fazer o máximo possível para poder melhorar esse texto. E quais são os próximos passos da campanha Floresta Faz a Diferença, ou das pessoas que querem contribuir com a campanha nesse momento? Eu acho que o próximo passo é um passo que já está sendo dado, que é dar condições para o Jorge poder fazer o trabalho dele, que é conseguir mobilizar a população. Né? Não adianta ficar só aqui no Senado falando com os senadores, tem que ter gente na rua, a gente tem que conseguir 1 milhão de assinaturas para mostrar aqui para os senadores que esse é um assunto que tem eco na sociedade, que esse é um assunto que a sociedade está preocupada, que a floresta faz a diferença. Se não tiver respaldo da sociedade, o senador Jorge, os senadores que hoje se manifestaram aqui, favoráveis às nossas posições, que é de alterar aspectos centrais do texto, não vão ter suporte, vão ter apoio. Então, é fundamental, daqui até 2 meses, que eu acho que vai ser a data final de votação, mobilizar o abaixo-assinado, entrar no site, entrar no Twitter, entrar no Facebook, fazer mobilização digital, fazer mobilização real, coletar assinatura nos parques, nos fins de semana, né? Aqui no DF, no Rio de Janeiro, em São Paulo, já está acontecendo, isso tem que aumentar. Nós temos que conseguir assinaturas e mostrar que a população brasileira não está de acordo com um projeto como esse, que traz um retrocesso sem precedentes na legislação ambiental brasileira. É isso. E hoje, às 16h, na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, será lançado o abaixo-assinado e o compromisso da CNBB de levar às igrejas o abaixo-assinado para que nós possamos, então, coletar esse 1 milhão de assinaturas. Nós voltamos agora com os comentários do Tasso Azevedo e daqui a pouco daqui de Brasília novamente.